E aí, seus traders, beleza? Galera, hoje eu vou de estratégia manual aqui na Derive.com utilizando a Smart Trader, tá? Faz tempo que eu não utilizo essa ferramenta. Aqui você tem todas as opções de operação à sua disposição e eu vou utilizar a operação termina entre e termina fora. Faz um tempinho que eu não uso ela e vamos ver aí se vocês também sabem como utilizá-la. Você vai colocar duas barreiras de compensação no seu contrato, uma em cima e outra embaixo, e você vai definir se o ativo vai terminar dentro dessas barreiras ou fora delas, tá? Então vamos lá, vou colocar um índice sintético aqui, porque é neles que você consegue trabalhar com essa operação a tempo mínimo, tá, de contrato. Aqui você coloca termina entre e termina fora, agora que tá só em inglês, né? O ends between e ends outside, coloca ele aí. Minutos, 2 minutinhos, tá? Tempo mínimo. Aqui, variação de barreira de alta e variação de barreira de baixa. Nesse caso aqui, gente, vocês têm que colocar o quê? Eu costumo trabalhar com as barreiras iguais, tá? Trazendo aí de 30 a 50% de retorno no meu contrato. Como vocês bem sabem aí, caso não saiba, quanto mais segura a sua operação, menos lucro você vai ganhar no seu contrato. Quando você perde um contrato que tem muita segurança, você tem que fazer um martingale mais alto para recuperar seu prejuízo anterior. No padrão, essa movimentação aqui de barreira está me trazendo 62%. É uma barreira aí que você pode trabalhar e fazer um gale vezes 2,5, né? Por aí que você faz. Eu vou colocar uma barreira de 30%. Primeiro para vocês verem aí funcionando a estratégia, tá? Aí depois você pode definir qual o risco e segurança que você quer para a sua operação. Vamos aumentar as barreiras para terminar entre. Vamos colocar aqui, ó, 3,30 em cima e 3,30 embaixo. Aqui já caiu para 52% de retorno, tá vendo? Eu estou aumentando essa minha barreira para me dar mais segurança. Colocar 3,80 em cima e 3,80 embaixo. Agora está me trazendo 38%. Vamos colocar 4. Aqui 4 na parte de cima e 4 na parte de baixo. Vai me trazer aí 33%. O que eu vou fazer agora? Colocar bandas de Bollinger no gráfico. Vamos colocar aqui 1 minuto de contrato. O ativo já se transforma aqui em candles, tá? Aí você vai em indicadores e coloca aqui na lupa Bollinger. Vai aparecer aqui já na sua busca, tá vendo? Bollinger Bands. O período, como é um contratinho mais rápido, dá para diminuir um pouco esse período aqui, tá? Vou colocar período 15. Vai, período 15, ok, dou um salvar. A banda de Bollinger, como vocês aí, se já operam com ela, o ativo costuma ficar dentro das bandas, tá vendo essa área cinzenta? Quando o ativo rompe a banda de Bollinger, depois de um tempo ele retoma para dentro dessas bandas. O que nós vamos pegar aqui? Assim, o melhor, né, a melhor oportunidade é você efetuar uma entrada quando o ativo estiver batendo na banda superior ou inferior. E quando você entra nesse tipo de situação, você está dando um tempo tanto para cima de segurança, né, com a sua barreira, e para baixo também. Se o ativo começar a se movimentar novamente para dentro dessas bandas de Bollinger, você vai ganhar o seu contrato. Só que aqui nesse momento, gente, eu não posso ficar alternando de ativo, de índice sintético, porque infelizmente na Smart Trader, toda vez que você muda de ativo, você vai e coloca novamente a sua banda de Bollinger. Vai lá, coloca o período, você tem que repetir todo o procedimento, né? Então vou fazer assim, ó, 4 em cima, 4 embaixo, retorno de 33%, e vou colocar ends between. Ele já está dentro da banda de Bollinger, está fazendo uma movimentação de lateralidade, tá vendo, ó? E eu vou dar aqui, ó, um purchase, tá bom? Vou ver o meu contrato. Ele tem que ficar
dentro das minhas barreiras. Quando o ativo, essa movimentação, começar a se aproximar de uma das minhas barreiras, você vai ver que vai aparecer uma linha pontilhada aqui nesse gráfico, tá? É aonde o meu ativo não pode terminar fora dela, sempre dentro dela. Se você quer trabalhar fora, aí você vai na opção ao contrário. Tem o termina entre e o termine fora. Como já está lá dentro da banda de Bollinger, eu estou colocando para trabalhar para mim, tá? Você pode ver que nesse momento tá uma lateralização, né? Ó, você pode ver, as candles estão movimentando-se uma do lado da outra. Para mim é um momento interessante. É que nesse momento aí não está batendo a minha banda superior e nem a inferior. Quando bate a superior e a inferior, eu acho mais interessante vocês entrarem. Ó, o mercado deu uma subida agora, desceu novamente. Tem mais um minutinho de contrato ainda. Vamos ver aí, ó. Aqui eu vou fazer poucas entradas, tá, gente? Porque cada contrato mínimo dessa operação são 2 minutos, né? Então, se eu faço aí muito contrato, o vídeo vai demorar cada vez mais. Se eu faço 3 contratinhos apenas, já são pelo menos 6 minutinhos de vídeo. Vamos ver, ó, deu uma queda interessante. Ó, no final do meu contrato aí, ó, 30 segundinhos, caiu bem. Tá caindo muito bem. Tá vendo aqui, ó, a minha candle de queda, onde já tá? Deu uma subidinha agora. Até o momento não apareceu nem a minha barreira de queda e nem a barreira de alta. Isso para mim é ótimo. Vamos aguardar. Tá finalizando aí o contrato. E trabalhando com essa barreira de 30 e poucos por cento de retorno, tá? Se eu tomo loss, tem que fazer um gale de pelo menos 3, né? Fazer vezes 3 aí. Tá vendo, ó? Primeira entrada já deu ok, ganhei 3,35. Vamos ver como é que tá o mercado. Tá vendo que ele começou a cair agora? O que vocês podem fazer nesse tipo de situação, gente? O mercado começou a cair. Eu posso jogar mais barreira para minha parte de baixo e tirar um pouco da barreira que está na parte de cima, né? Eu tiro a de baixo, eu tiro um pouco dessa minha barreira que está em cima e jogo para baixo, porque o mercado deu uma queda. Novamente, dou um ends between para terminar entre as barreiras. Você viu a jogada que eu fiz aqui? Pode não dar certo, mas eu fiz o quê? O mercado estava lateral, eu comecei com as minhas 2 barreiras iguais, né? Tanto em cima quanto embaixo. Aí o mercado começou a cair, eu tirei um pouco da minha segurança que estava em cima e joguei para minha barreira inferior. Só que o mercado, ó, tá começando a subir, né? Ele pode pegar minha barreira lá em cima agora. Vamos ver o que vai acontecer. Qualquer coisa eu faço o quê? Pego e faço um martingale novamente equiparando as minhas barreiras. O importante é você conseguir acompanhar o mercado aqui. Vamos ver aí, ó. Ele deu uma subida. Agora cai um pouco. Tem 1 minuto e 10 ainda de contratinho. Ó, tá subindo. E a minha barreira agora tá mais próxima da minha entrada inicial na parte superior. Daqui a pouco vai aparecer a linha pontilhada. Olha lá, a linha pontilhada aqui, ó. Se o ativo terminar acima dela, aí eu perco o contrato, tá? Vamos aí ver se ele vai terminar acima dela. Ó, já está acima. Vamos ver, tem 45 segundos, tem muito tempo de contrato ainda. Se eu tivesse mantido 4,4, a minha barreira estava um pouco mais acima ainda, né? Mas aqui eu quis fazer, ó, pelo menos alternar aqui, né, a minha barreira para acompanhar essa movimentação de queda recente. Não deu certo. Se eu tivesse mantido a minha barreira ali, provavelmente eu não estaria... Ó, agora não, subiu demais. Agora tá pegando a minha banda de Bollinger, praticamente aqui, tá vendo? Ó? Olha onde já tá o contrato aqui. Esse tipo de situação que eu acho interessante, tá? Deixa acabar esse contrato primeiro. Tá com 8 segundinhos ainda. Vou fazer meu martingale aqui mesmo. Ó, vai acabar o contrato. Beleza, acabou. Olha onde tá. Ativo, banda de Bollinger. Vou chegar aqui e colocar 4 novamente aqui e 4 aqui embaixo. Martingale, fazer vezes 3. Novamente, agora eu entro com o meu martingale, tá? Para que o ativo fique dentro dessa banda de Bollinger. Vamos lá. Entrando aí com o meu gale. Puxar um pouquinho aqui para o lado.
Eu prefiro que vocês façam sempre quando o ativo estiver batendo uma das bandas de Bollinger, tá? Aí você coloca lá certinho uma barreira igual, tanto para cima quanto para baixo, e entra para ficar dentro da barreira. Não se esqueçam disso, tá, gente? São duas operações. Uma fica dentro e a outra é para sair da sua barreira de compensação. Perdi 10 lá, estou entrando com 30 dólares agora. Vamos ver se ele já consegue recuperar. Eu até deveria entrar com um gale maior, tá? Esse meu gale aqui foi para recuperar a minha perda. Porque aqui, ó, eu perdi 10 lá, né? Eu entrei com 30 agora. Meu lucro vai ser de 10,10. Eu fiz um gale aqui que vai recuperar a minha perda passada. Aí vocês podem, toda vez que você vai, gente, muda a barreirinha, você já vê quanto que é o seu potencial de lucro. Aí você decide, quero recuperar apenas uma parte do meu prejuízo, quero dividir esse meu gale em duas parcelas. Aí você coloca um gale mais baixo para entrar duas vezes. Ou você coloca um gale, que nem o meu, que é para recuperar o que você perdeu. Ou você coloca um gale um pouco mais alto para recuperar o que você perdeu e ainda lucrar um pouco no mercado. Mas, gente, tudo gerenciamento, tá? Vai de cada um. Quer fazer soros, quer trabalhar com mão única, isso aí vai do perfil do trader, tá bom? Mão única é aquilo, se você tem 100 dólares de stop loss hoje, pega os seus 100 dólares e faz 10 entradas de 10 dólares, né? No final você vai ver lá, se eu ganhei 7 e perdi 3, eu saio no lucro, né? Aí, ó, saí aqui, ganhei 10,10, recuperei meu lucro, que é meu prejuízo de 10 dólares e ganhei apenas 10 cents. Se eu venho aqui e diminuo para 3,90, vamos aumentar aqui, ó, 3,9. Você vai ver que o meu lucro já vai aumentar. Aqui, ó, 3,9. Aqui o meu lucro, ele não é mais de 10,10, é de 10,77. Você vai recuperar alguns centes a mais. Mas aí você pode também, ao invés de diminuir a sua barreira, você pode manter e aumentar seu martingale, colocar 35 dólares. Aí no 35, ao invés de recuperar 10,10, você recupera 11,84. Recupera seu 10 de prejuízo e ganha 1,85 em média. Beleza, gente? Mais uma estratégia para vocês utilizarem. Essa daqui eu tenho certeza que poucas pessoas utilizam esse mercado, né? Pouca gente eu vejo falando, mas é uma forma que você pode trabalhar com lateralização. E se o mercado está batendo banda de Bollinger, a rotina, né, que tem de um ativo fazer após bater as bandas de Bollinger é ele começar a retomar para dentro dela novamente. Aí você dá uma compensação tanto para cima quanto para baixo, para que essa retração ou rompimento que dê, né, nessas bandas não peguem aí a sua barreira e você ainda saia com lucro no seu contrato, beleza? Então é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado aí da estratégia. Lembrem-se aí, se você não é inscrito, já se inscreve aí no canal, deixa aquele like para ajudar na recomendação do vídeo e tem links importantes aí na descrição. Segue também lá no Instagram, o Trader Binário, que eu respondo inbox de todos por lá também, beleza? Grande abraço a todos aí, até mais, tchau!